primeiro vídeo do canal em 2019. 2018 foi um ano muito bom, o canal cresceu muito, espero que 2019 cresça ainda mais. Tem muita coisa nova vindo por aí para vocês, a gente programou muita coisa boa em 2019 para vocês, não perde, cola no canal. Ouça o que eu estou dizendo, cola no canal que vocês vão ter muita informação interessante esse ano, tem muito vídeo bom ainda para sair esse ano. Bom, e eu deixei lá um desafio, esse é o vídeo analisando radiografia de tórax parte 2, eu deixei um desafio no parte 1, eu me lembro bem que eu deixei no final do vídeo parte 1 lá um desafio para vocês de uma imagem radiográfica, onde eu pergunto a vocês o que vocês achavam que seria um corpo estranho naquela radiografia, o que seria aquilo ali. Então vamos ver aí quem respondeu certo, quem respondeu errado. Uma galera comentou aqui, respondeu certo realmente, mas vamos ver quem realmente acertou aquela imagem, aquela resposta. Essa resposta a gente vai dar agora no Analisando a Radiografia de Tórax parte 2, que nada mais é do que uma extensão do parte 1, devido a ficar muito longo o vídeo, a gente decidiu dividir aí em duas partes. Espero que vocês gostem desse vídeo, é tão bom quanto o outro e tão importante quanto o outro para vocês entenderem e discutirem com a gente lá as radiografias do futuro, dos próximos vídeos. Então vem comigo, chega mais, a resposta vai ser dada agora sobre a última pergunta daquele primeiro vídeo lá. Vem cá, vem comigo. Então nós começamos esse vídeo da onde paramos o outro, onde eu lancei um desafio aí no passo a passo Corpos Estranhos, no último slide da videoaula 1, parte 1, analisando radiografia de tórax. Então a gente lançou um desafio aí do que era o corpo estranho que estava na imagem da direita. Então alguns responderam marca-passo, alguns responderam aí, acho que a principal, os que mais responderam marca-passo mesmo para esse paciente, mas não é um marca-passo, isso é um catéter de Swan-Ganz. Algumas pessoas acertaram aí, parabéns a quem acertou, um catéter de Swan-Ganz. Um catéter mal encunhado, bem verdade, pelo raio-x, pelo menos parece estar mal encunhado, mas é um catéter de Swan-Ganz. Quando você vê esse fio que faz uma volta na área cardíaca aí do paciente, isso é um catéter de Swan-Ganz. Então tá aí os corpos estranhos sendo fechados, aí respondendo ao desafio que lancei na aula anterior. E agora nós vamos para seios costofrênicos. Seios costofrênicos, gente, que é importantíssimo. Por quê? Porque indica derrame pleural. Então o seio costofrênico vai indicar aí derrame pleural no paciente. Se o seio costofrênico estiver livre, ele não tem derrame pleural. Se o seio costofrênico estiver borrado, apagado, ele vai ter derrame pleural. O seio costofrênico, que nada mais é do que um V formado entre o arcabouço costal, né, a parte do parênquima ali que margeia o arcabouço costal, e o diafragma. Então a parte do parênquima que margeia o arcabouço costal e o diafragma chama-se seio costofrênico, que a gente vai ver agora aqui em vermelho nessa imagem. O seio costofrênico direito e o seio costofrênico esquerdo, respectivamente, apareceram aí na imagem, e a gente vê literalmente um V formado entre o arcabouço costal, né, a margem do parênquima pulmonar do arcabouço costal, e o seu diafragma. Então tá aí o Vzinho correspondendo aos seios costofrênicos. E eles são importantes porque quando eles não estão presentes, isso indica derrame pleural. Então aqui, por exemplo, mais uma imagem onde eu tenho um V à direita, um V à esquerda e os seios costofrênicos aí estando livres. Eu vejo a ponta aguda do V, eu tenho que ver a ponta do V. Então, continuando agora, no derrame pleural, eu não vejo o seio costofrênico. Então, como eu vejo aqui nessa imagem à esquerda, eu tenho um apagamento do seio costofrênico à esquerda, enquanto que à direita ele está normal. Então, um V aqui formado pelo arcabouço costal e o diafragma está preservado aqui na imagem da esquerda, no pulmão esquerdo. Já no pulmão direito, ele não tem praticamente o V formado entre o arcabouço costal e o diafragma dele está muito lá embaixo. Você tem um apagamento de seios costofrênicos, indicando aí um derrame pleural nesse pulmão direito. Então, derrame pleural à direita é o laudo do raio-x aí da imagem à esquerda. Já na imagem do meio, eu tenho um derrame pleural bilateral. Então, nem o meu pulmão direito tem seio costofrênico, e eu acho que esse aí dá para ver bem que não tem. Agora, o esquerdo pode gerar dúvida aí para alguns de vocês. Isso daqui que está no esquerdo não é um seio costofrênico. Você vê que ele se afasta do arcabouço e não forma o V. Ele é meio côncavo, ele não forma o Vzinho que tinha que formar com o diafragma. Então isso aqui é um derrame pleural bilateral. Obviamente que é um derrame que provavelmente está maior à direita do que à esquerda. Por quê? Porque você vê muito menos seio à esquerda do que à direita, ou à direita do que à esquerda. À esquerda você ainda vê um pouquinho, mas ele está apagado também, tem derrame dos dois lados.
Já aqui na imagem da direita, a última imagem aqui da direita, nós vemos um seio costofrênico completamente apagado à direita e um seio costofrênico perfeito à esquerda. Então, olha como é a perfeição do seio costofrênico à esquerda e olha como o seio costofrênico aqui está todo borrado à direita. Então, nós temos aí um derrame pleural, provavelmente extenso, possivelmente extenso à direita. Então, seguindo, agora analisando a silhueta cardíaca. Então, o próximo passo da gente analisar a radiografia de tórax é analisar a silhueta cardíaca. A silhueta cardíaca é essa, que esse contorno aqui, essa pincelada, essa margem que o coração faz na radiografia. Então, ela é aqui literalmente um contorno do coração na radiografia de tórax. Então, ela contorna o mediastino, ela delimita o mediastino e quanto melhor ela estiver visível, mais é um indicativo de que esse pulmão não tem aí um borramento infiltrado perto ali da silhueta cardíaca. Então, o sinal da silhueta nada mais é do que a perda desse contorno que eu estou vendo nitidamente nessa radiografia. Eu estou vendo nitidamente esse contorno. Quando eu perco a continuidade desse contorno em algum ponto do meu mediastino, eu tenho aí um sinal de silhueta cardíaca, vulgarmente chamado de borramento de área cardíaca. Então vamos lá aqui, ó, no raio-x da esquerda, eu vejo no pulmão esquerdo um contorno da silhueta cardíaca perfeito. Então, no pulmão esquerdo tem um contorno perfeito da silhueta cardíaca. Eu delimito bem a minha área de silhueta cardíaca aqui, de mediastino à esquerda. Já à direita, o que eu tenho é um completo borramento. Eu não tenho como delimitar porque está tudo borrado. Isso é um sinal de infiltrado. Pode ser um infiltrado pneumônico, se unilateral. Se bilateral, pode ser um infiltrado, ou melhor, pode ser um sinal de congestão por insuficiência cardíaca principalmente. Insuficiência cardíaca descompensada faz muito borramento de área cardíaca bilateral. Então tá aí, ó, na imagem da esquerda, um borramento de área cardíaca à direita, ou sinal da silhueta cardíaca à direita, né? E na imagem à direita, eu tenho um contrário, eu tenho uma silhueta cardíaca preservada no pulmão direito, então eu consigo delimitar, eu consigo contornar a área mediastinal na radiografia de tórax aqui à direita, mas já à esquerda eu só tenho borramento, eu só tenho praticamente o que? Um infiltrado, e eu não consigo, literalmente, eu não consigo mensurar, eu não consigo delimitar a área cardíaca à esquerda porque eu não tenho margem para isso. Ela apagou a margem da área cardíaca à esquerda, devido justamente a algum infiltrado. Então, o sinal da silhueta é um infiltrado do lado que tiver o sinal, o borramento da área cardíaca. Bom, então, continuando agora, eu vou falar sobre os padrões de infiltrados. Padrões de infiltrados esses que se dividem em três e que dentro desses três tem um que se divide em mais três. O primeiro padrão de infiltrado que eu vou mostrar para vocês é o infiltrado alveolar, é um infiltrado mais homogêneo, rádio-opaco, então está aqui o infiltrado alveolar, é mais homogêneo, rádio-opaco, e o infiltrado encontrado aqui, por exemplo, que a gente vê na imagem da esquerda, é um infiltrado que está aqui, que eu não sei se é no lobo médio ou no lobo inferior, lembrando que eu não tenho aí uma radiografia em perfil para saber se isso aqui é médio ou inferior, mas parece ser inferior. E é o infiltrado que pode corresponder ou à pneumonia, ou algum processo tumoral, algum câncer, pode ser um adenocarcinoma se tiver mais periférico, pode ser um carcinoma de células escamosas se tiver mais parailar. Então, um infiltrado alveolar, ele me indica ou uma pneumonia, um infiltrado comumente indicativo de pneumonia, ou ele me indica um câncer, uma neoplasia. Então, que você vai ali delimitar a partir do local, você vai dizer que se fala mais a favor de adenocarcinoma, lembrar sempre que adenocarcinoma é mais periférico, e o carcinoma de células escamosas, que é mais central, é mais hilar. Então tá aí infiltrado alveolar, que é o infiltrado radiopaco homogêneo. Já o infiltrado hilar, ele está no hilo pulmonar, na entrada do brônquio, no parênquima pulmonar. Então, normalmente, ele pode ser unilateral, e aí você fala a favor mais de uma pneumonia parailar, ou ele pode ser bilateral, ou seja, você pode ter um infiltrado nos dois hilos, e isso fala mais a favor de congestão, como, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, no edema agudo pulmonar, etc.
Agora, é importantíssimo saber que o infiltrado para hilar, ele tem aí essa diferenciação. Se for unilateral, você não vai pensar tanto em congestão, vai pensar mais em foco infeccioso, inflamatório em um lado só. Já bilateral, não, você pensa mais em congestão. Ele continua sendo um infiltrado mais homogêneo, assim como o alveolar, mas a característica maior dele é que ele está no hilo, perto do hilo, para hilar, perto do hilo pulmonar. O infiltrado intersticial, ele se divide em três. Então a gente vai mostrar aqui para vocês agora quais são os três padrões de infiltrado intersticial. Os três tipos de infiltrado intersticial são os infiltrados micronodulares. Pensa no infiltrado micronodular, pessoal, como se eu tivesse pinchado um pulmão. Você sabe que um pinche é um instrumento de tintura, né, para tingir, etc. Só que ele é um instrumento heterogêneo. Você não consegue, por exemplo, homogeneizar uma cor. Sempre fica, é como se eu estivesse literalmente pinchando, é como se eu estivesse heterogeneizando um local. Por quê? Porque você não fica com um padrão homogêneo de cor. Sempre ficam as falhas. E esse é o infiltrado micronodular. Esse pinche no pulmão. É como se eu estivesse pinchando o pulmão e deixando falhas. Então eu fico ali com padrões radiopacos alternando com padrões radiotransparentes. Então fica aquela radiopacidade e radiotransparência pontilhadas. E você não consegue, na verdade, delimitar bem uma área no padrão micronodular. Você não consegue, por exemplo, saber o que é radiopaco, que área é radiopaca e que área é radiotransparente, porque elas estão pontilhadas e completamente misturadas. Então esse é o infiltrado micronodular, é um pinchamento do pulmão, né, digamos assim, para ficar mais didático para a gente. Essa alternância pontilhada entre radiopacidade e radiotransparência é um infiltrado clássico da tuberculose miliar. É um infiltrado clássico da SARA, né, da síndrome da angústia respiratória aguda. Então, SARA, tuberculose miliar e infiltrado micronodular. O infiltrado reticular, ele é mais denso, ele é mais radiopaco, entretanto ele ainda tem pontilhados radiotransparentes. Então assim, o infiltrado reticular, ele tem uma densidade maior do que o micronodular, mas ainda assim é heterogêneo, não chega a ser homogêneo como o infiltrado alveolar que a gente viu lá atrás. Então essa imagem do meio, por exemplo, apresenta o infiltrado reticular. E o que acontece quando a gente tem áreas de infiltrado reticular e de infiltrados micronodulares? A gente tem um infiltrado retículo nodular. Então, quando eu tenho áreas de infiltrado reticular, por exemplo, nessa imagem aqui à direita, eu tenho um infiltrado reticular aqui nessa região central parilar à direita, e atrás dessa região, ao redor dessa região, na verdade, eu tenho um infiltrado micronodular, vários pontilhados aqui, alternando entre radiopacidade e radiotransparência. Isso eu uno os dois termos e coloco que isso é um infiltrado intersticial retículo nodular. Muito comum, por exemplo, na pneumocistose, muito comum, por exemplo, nas doenças ocupacionais pulmonares. Então tá aí, infiltrados intersticiais dividem-se em micronodular, retículo nodular e reticular. Bom, continuando agora, nós vamos para a estrutura cardíaca do nosso paciente. Toda a radiografia de tórax lhe permite avaliar a estrutura cardíaca, principalmente se ela tiver a silhueta cardíaca bem delimitada, como essa daqui, por exemplo. Então, a estrutura cardíaca, só para a gente avaliar, é a estrutura que está entre os dois pulmões, ela representa o mediastino, dentro do mediastino, obviamente, o coração, e eu consigo, sim, perceber as câmaras cardíacas e alguns vasos no coração. Então, as câmaras cardíacas, você consegue perceber 3 delas no raio-x de tórax em PA. Por exemplo, essa que está aqui em vermelho, circulada em vermelho, é o átrio direito. Então, o átrio direito está aqui, ó, delimitado em vermelho. Em branco, nesse aspecto setorial, aqui é o ventrículo esquerdo. Já em amarelo, nesse aspecto mais trapezoide, aqui em cima, é o átrio esquerdo. Em azul, nesse aspecto semicírculo, é o cajado da aorta. Aqui embaixo, logo do cajado, se ele tivesse uma hipertensão pulmonar, por exemplo, ainda dava para ver a angulação da artéria pulmonar. Mas aqui não dá para ver não. E aqui, ó, importante também, delimitando aqui mais ou menos de um pulmão a outro, de uma área cardíaca de um pulmão direito até a área cardíaca do pulmão esquerdo. No seu maior diâmetro, nós temos o diâmetro cardíaco. Diâmetro cardíaco esse que não pode ultrapassar
o diâmetro torácico, mais da metade, na verdade, do diâmetro torácico. Então, o diâmetro cardíaco que liga do pulmão direito ao pulmão esquerdo, o maior diâmetro que o coração tem, ele não pode ultrapassar essa seta preta aqui, ele não pode ultrapassar mais da metade do diâmetro torácico. Então, aqui, por exemplo, essa seta, ó, ela chega mais ou menos até a metade certinho do diâmetro torácico. Mas se eu pego nessa radiografia aqui, eu vejo, por exemplo, essa seta aqui em azul representando o diâmetro torácico e eu vejo essa seta em vermelho representando o diâmetro cardíaco muito maior do que essa seta em azul. Isso daqui é uma cardiomegalia. Às custas de que quais câmaras? Todas estão muito grandes. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Murilo, você não falou do ventrículo direito. Sim, não dá para ver ventrículo direito bem na radiografia de tórax. O que a gente tem para ver na radiografia de tórax bem é o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma cardiomegalia às custas de ventrículo esquerdo. Então, assim, eu tenho praticamente um átrio direito normal, um átrio esquerdo normal, talvez um pouco mais alargado, por conta aqui do alargamento de mediastino, mas aqui o ventrículo esquerdo enorme, né? Um coração em bota, famoso coração em bota aqui nessa radiografia. Eu ainda tenho aqui também o arco aórtico, eu posso ver bem o arco aórtico, delimitando aqui as estruturas cardíacas dessa radiografia de tórax. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam aí? Entenderam melhor o nome, as terminologias dos infiltrados? Entenderam melhor o que você deve avaliar, como você deve avaliar numa radiografia de tórax? Então eu espero que esse vídeo tenha sistematizado passo a passo, esses dois vídeos, na verdade, o primeiro parte 1, o segundo parte 2, tenha sistematizado na mente de vocês como analisar a radiografia de tórax, um exame tão importante na nossa prática clínica que a gente precisa estar altamente inteirado desse exame para poder, a partir daí, tomar as melhores decisões terapêuticas para o nosso paciente. Então, o próximo vídeo agora já traz casos clínicos, já fica mais interessante, já fica mais dinâmico, mais discursivo. Vou precisar do apoio de vocês. Apoia aí, galera. Fala o que é, diz, dá opinião, diz o que você está achando do raio-x. Senão vai ficar difícil, senão vai ficar só eu falando e vocês aí só ouvindo e não tem discussão, não tem debate. De repente o que vocês falam pode estar certo. Então, e a gente pode aprender desse jeito. Então, é uma troca de experiências isso aqui. Mas próximo vídeo já vai estar aí um pouco mais picante, porque já tem um caso clínico, uma imagem radiográfica e a gente já vai começar aí a discutir isso aí. Então vamos lá, vamos com a gente, siga o canal, compartilhe os vídeos com os amigos e vamos crescer em 2019 mais do que a gente cresceu em 2018. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da ABMed.